Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Evangelho de Marcos. Então, hoje nós vamos entrar diretamente no texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar aí com o título desse Evangelho, que diz o seguinte: começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Vamos trabalhar cada temática porque vamos dizer assim que esse é o título de Marcos. Tá? Então, começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, capítulo 1, versículo 1. Aqui, então, podemos dizer que está todo o programa de Marcos. Ele começa com a palavra começo, com início. Por quê? Porque o Marcos e o seu evangelho é um convite ao seguimento de Jesus Cristo. Ao começar, ao iniciar de novo toda a trajetória feita por Jesus. No final do evangelho, quando Jesus aparece para Maria Madalena, as mulheres, ele pede para que avise aos discípulos e a Pedro que ele vai os aguardar na Galileia. O que o Marcos está dizendo é que se nós quisermos encontrar o ressuscitado, nós devemos voltar à Galileia. Aqui um ponto importante. Dentro do evangelho do Marcos, vai sempre acontecer uma oposição Galileia-Jerusalém. Galileia, na época de Jesus, era a terra dos excluídos, terra de judeus de segunda categoria, terra de gentios, de pagãos que não seguiam aí o judaísmo. Então era uma terra não bem vista pelos judeus. Dentro do evangelho de Marcos, será lugar central da evangelização de Jesus. Já Jerusalém é o lugar do poder para o Marcos, embora para os judeus da época era o lugar onde Deus se manifestava. Aqui então um dado importante. Quando Marcos começa o seu evangelho com a palavra começo da boa notícia de Jesus, ele está dizendo que se nós quisermos encontrar com o ressuscitado, nós temos que começar o trajeto de novo de Jesus. Temos que voltar para a Galileia. Temos que evangelizar a partir dos excluídos. Aí sim nós vamos encontrar com Jesus. Então a palavra começo é um convite para que nós possamos seguir Jesus. Possamos aí continuar as atividades que Jesus já fez lá há 2000 anos atrás. Boa notícia. Qual é a boa notícia? Quando Marcos ele vai falar que Jesus ensinava, ele nunca diz o que Jesus ensinava. Ele sempre fala de uma prática de Jesus. Ele coloca Jesus curando, expulsando demônios e assim por diante. O que o Marcos está dizendo para nós é que a boa notícia de Jesus, ou a boa notícia que Jesus vai trazer para nós, é a sua própria missão, é a sua própria prática de vida. O evangelho do Marcos não foi escrito para revelar verdades. O evangelho de Marcos foi escrito justamente para mostrar a prática de Jesus e para dizer que nós devemos continuar essa prática para que a boa notícia continue acontecendo ainda hoje no mundo. Um dado interessante, a palavra boa notícia é uma palavra que em grego significa evangelho. Portanto, Marcos é o único evangelista que vai utilizar no início do seu evangelho já essa palavra evangelho, boa notícia. Por quê? Porque quando Marcos está escrevendo esse evangelho, todas as notícias que vinham da parte do imperador eram chamadas também de evangelho, de boa notícia. O que o Marcos está nos dizendo que a verdadeira boa notícia é a notícia de Jesus Cristo, não do imperador. Portanto, Marcos está fazendo no título do evangelho dele uma crítica as falsas notícias dadas pelo imperador como sendo boa notícia, tá? Aí nós vamos assim entrar no tema, o Messias. Na época que Jesus apareceu, haviam muitas expectativas messiânicas. Os fariseus acreditavam que o Messias seria aquele que cumprisse as escrituras. Os essênios, os zelotas, acreditavam que o Messias seria aquele chefe militar, governador, que seria glorificado como rei de Israel. E Jesus, então, aparece aí, nós vamos ver durante o texto todinho do Evangelho de Marcos, Jesus aparece com um novo tipo de messianato, principalmente ligado aí à figura do Isaías. Nós vamos trabalhar aí a ideia do servo sofredor. Agora um dado interessante.
Aqui, quando Jesus Cristo, quando Marcos escreve que Jesus é o Messias, ele quer dizer então que Jesus é o verdadeiro Messias, não o Messias esperado pelos judeus naquela perspectiva messiânica de governar, de ser um chefe militar. Aqui um dado interessante é que durante o Evangelho do Marcos, inclusive Jesus, quando faz alguma ação, ele pede para que as pessoas não digam isso para ninguém, justamente para não confundir ele com os falsos messias. Aí apresenta ele aqui como filho de Deus. Aqui é uma outra crítica do Marcos aí à figura do imperador, que era chamado aí de homem divino. O Marcos, que escreve a partir aí, alguns falam de Roma, né, pelo menos do Império Romano, ele está criticando os imperadores como filhos de Deus. O Marcos está dizendo para nós que o verdadeiro filho de Deus é Jesus Cristo e não os imperadores. É um dado importante. E Jesus, o nome Jesus, já está aqui a missão do próprio Jesus, porque a palavra Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Portanto, no título aqui, começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Marcos quer dizer, devemos voltar para Galileia para encontrar o ressuscitado. Esse ressuscitado, ele traz uma boa notícia que é a própria prática de vida dele. Ele vai dizer que esse homem é Jesus, o Deus que salva, ele é o verdadeiro Messias e ele é o verdadeiro Filho de Deus. Então aqui é a crítica aos imperadores e aos falsos messias. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.